primórdios da humanidade, parece que tem 3 elementos que estão em todo tipo de cultura, né? Em todas as épocas. O texto fala não só de bebida, fala de comida, de banquete, fala de comida e fala de música. Parece que quase todo tipo de festa ao longo da história da humanidade é regada a comida, bebida e música. Agora, Deus está falando não só de diversão, mas de algo intenso. Ele fala de gente que se levanta pela manhã e seguem bebendo, continuam até a noite, até altas horas. Mas a consequência disso, o final do versículo 12 diz, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. A NVI traduziu isso dizendo, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. O que ele está falando aqui é nada mais, nada menos do que o que apresentamos na semana passada com a classificação de distração. Alguém que se envolve tanto com entretenimento a ponto de esquecer de Deus. Eu mencionei aqui semana passada uma frase do conhecido autor Leonard Ravenhill. Ele diz que o entretenimento pode ser o substituto diabólico da verdadeira alegria. Nós mostramos que não existe nada de errado nele, mas que o perigo de descompensar. Na verdade, o Senhor Jesus falou, e nós vamos ver isso repetidas vezes no Novo Testamento, de uma embriaguez espiritual. Na verdade, se você abrir aí comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e no versículo 34, você vai encontrar a seguinte declaração de Jesus, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus está falando do dia da sua vinda, quando fala aquele dia. Mas ele fala sobre a necessidade de ter cuidado. Esse acautelai-vos foi traduzido no NVI como tenham cuidado. E ele fala de sobrecarregar o coração com embriaguez. Logo, ele não está falando de uma embriaguez natural ou literal, ele está falando de algo espiritual. E o que eu comecei a perceber naquele dia é que é um paralelo entre a embriaguez, o estado de embriaguez e os seus efeitos no natural, com algo que espiritualmente pode acontecer conosco. Eu não sei quanto contato você já teve com alguém que foi vencido pela bebida, que chegou ao estado de embriaguez. Eu já tive que lidar com muita gente, ajudar muita gente. E o quadro ele é praticamente o mesmo em todo lugar. Tirando aquele excesso de um coma alcoólico, nós podemos dizer que uma pessoa, quando entra no estado de embriaguez, ela sai do seu normal. O efeito do álcool vai comprometer algumas capacidades. Capacidade motora, você vê a dificuldade de equilíbrio da pessoa caminhar de forma correta. Aquilo vai afetar a fala, até o jeito, o tom da voz muda. Mas o impacto não é só aquilo que a gente pode, né, perceber no comportamento físico, nas reações do corpo. A maneira de pensar e processar muda. Alguns limites, alguns freios, vamos dizer assim, do comportamento, eles são removidos quando a pessoa está embriagada. Em Efésios 5:18, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão. Na verdade, a devassidão não está no vinho que a pessoa bebe. Mas dependendo da quantidade de vinho, aquilo consegue tirar o freio e tem a capacidade de liberar o potencial problemático que estava ali dentro. A gente percebe essa falta de freio em alguns que às vezes não costumam falar muito. Mas depois que beberam, a língua solta. E ele fala tudo o que acha e o que pensa e que num estado normal não falariam. Alguns, quando bebem, se tornam extremamente chatos. Outros se tornam extremamente violentos. Mas a verdade é que há sempre um comprometimento. Há efeitos, há sintomas se manifestam. E, obviamente, a embriaguez sempre leva a manifestar o pior e nunca o melhor de nós. E quando Deus está estabelecendo esse paralelo, eu olho para a embriaguez e ainda poderia destacar que ela tira o senso de perigo das pessoas. Você vê um camarada embriagado andando no meio de uma avenida de alto movimento sem a noção de que a qualquer momento ele pode ser atropelado. Você vê um camarada, às vezes franzino, pequeno, magro, encarando muito maior do que ele, com a valentia que ele não sabe que tem e com a falta de noção, que ele também não percebe que está manifestando, porque ele perde o senso do perigo. Agora, eu quero que você imagine algumas dessas características se manifestando na vida espiritual. A gente perdendo a noção do perigo, a gente se expondo a manifestar algo de carnal que tem em nós e nem a gente se dá conta. A gente tem muita coisa comprometida na nossa própria caminhada. O paralelo, ele define muita coisa. Eu quero procurar trabalhar isso porque a Bíblia mostra uma embriaguez espiritual. Nessa afirmação de Jesus, nós vemos isso.
Por outro lado, e a prova de que existe embriaguez espiritual, é que o Novo Testamento também fala muito sobre sobriedade. E ele fala sobre ser sóbrio no âmbito espiritual. Ele não está falando só de ser sóbrio no natural e no literal. Nós vamos ver aplicações na Bíblia. O apóstolo Pedro, por pelo menos 2 vezes na sua epístola, fala sobre ser sóbrio. O Senhor Jesus falou isso em outros momentos do seu ensino. O apóstolo Paulo fala que, embora, como falamos na semana passada, a distração em si não seja pecado, e nós vamos classificar aqui como sinônimo da distração e embriaguez, ela em si não é pecado, mas ela é um aliado do pecado que vai acabar nos arrastando para lá. Então, a Bíblia nos mostra a necessidade de cuidado, de vigilância. Vigiemos, tenhamos cuidado, porque embriaguez, querido, é algo que pode acontecer no plano espiritual com cada um de nós. Mas no plano espiritual, a causa não é necessariamente algo ruim. Talvez a forma como lidamos com aquilo, que provavelmente seja algo bom, a forma como lidamos é que seja ruim, mas não a coisa em si. Naquele dia o Senhor me fez lembrar de uma história. Na verdade, naquele dia ele me deu 2 ilustrações, foram perfeitas para entender o que ele estava falando. Uma eu citei semana passada, quando falei da história do supermercado e da irmã que disse para o marido que eu queria não é que você fosse no supermercado, é que você quisesse ir. E Deus usou esse paralelo. Quando ele me disse o que eu queria não é que vocês me buscassem, é que vocês quisessem me buscar. Mas a outra história que ele deu também foi muito fácil para mim entender. Até porque 10 anos atrás ela estava muito fresca. Ela deve ter acontecido entre 11 a 12 anos atrás, eu chutaria que foi há 12 anos atrás, com certeza não mais do que 13, porque eu estou morando em Curitiba há 13 anos. Eu lembro que isso aconteceu na primeira casa em que eu morei aqui. Eu cheguei, Israel devia ter mais ou menos ali seus 8, 9 anos de idade, cheguei em casa um dia com um presente que ele amou. Na verdade, a maior cena de festa, de celebração que eu já vi Israel fazer foi nesse dia. Na época em que PlayStation 2 era ainda novidade. E quando eu trouxe, irmão, aquele menino surtou. Não é que ele ficou feliz, ele surtou. Ele corria, ele gritava, ele jogava no chão, ele rolava, ele me abraçava, me beijava. E pensa na alegria do menino que dizia, pai, obrigado, pai. Pai, você é o melhor pai do mundo. E vendo a empolgação dele, eu me senti o cara. Me senti o pai. Pensa num pai que ficou feliz de ver a alegria do filho, fui eu. A minha alegria durou pouco tempo. Porque eu comecei a ficar com raiva daquele bendito videogame, para não falar do videogame, o que eu realmente pensei. Por quê? Aquele presente, aquela expressão do meu amor, do meu interesse, do meu cuidado pelo melhor do meu filho, passou a concorrer com o meu lugar. Aquele videogame começou a roubar meu filho de mim. Começou a roubar o nosso tempo junto. E às vezes, para poder salvar um pouco disso, eu tinha que ir jogar o videogame com ele. E aquilo foi crescendo aos poucos. Mas o que mais me incomodava é que a gente já tinha um ritmo, um ritual familiar, vamos dizer assim. Ao longo desses anos, minha rotina tem sido, em geral, né, salvo exceções, permanecer aqui de domingo a quarta, quinta e sexta, sábado, eu normalmente estou pregando fora. Então, quando voltava, depois de 3 dias, eu sempre, a maior parte desses anos, morei no Boqueirão, né, eu brinco que na hora do rush, dá no máximo 15 minutos de casa do aeroporto. No início, o Kelly fazia questão de me buscar, teve uma hora que eu tive que proibir. Eu falei, meu amor, você não vai aguentar esse ritmo. É muitas idas e vindas do aeroporto. Mas naquela época, logo no começo, ela fazia questão de buscar. Então, eu lembro quando o avião aterrissava, eu ligava o celular, avisava ela, amor, cheguei. Era o tempo de eu desembarcar, pegar a mala, sair, ela já estava encostando na porta para me pegar. Mas como era rápido, meus filhos também sabiam, mamãe saiu, vai voltar com o papai, e ele já ficava esperando. Eu abria a porta, ele estava na sala, corria para cima de mim, a gente fazia uma festa. Era a mesma coisa, toda ocasião do meu retorno. Mas depois do bendito videogame. Quando eu chegava, abria a porta, a Alissa estava lá fazendo festa, e o Israel sumiu. E depois de eu fazer uma festa com ela, quando a coisa acabava, Israel, cadê você? Aí ele respondia a frase que até hoje me dá raiva. Já vai, pai, só vou passar de fase. Um dia desse preguei num conselho de pastores, numa outra cidade, num outro estado. Distribuí livro daquele meu da família de graça para todo mundo, de presente para todo mundo. No final, muitos pediram, pastor, pode fazer uma dedicatória? Eu falei, faço com alegria. Gosto que me façam, vamos fazer aos outros o que queremos que nos façam. E entre as pessoas que estavam atendendo, um deles chegou e eu perguntei, qual é o seu nome para escrever no livro? Ele, pastor fulano de tal. Eu, com aquele meu lado gaiato, nem pensei. A hora que eu vi, já estava falando. Falei, mas pastor não está no seu RG não, né? Ele não teve nenhuma reação como a sua. De rir, mas eu não percebi também o quanto ele desgostou daquilo. E eu gosto de deixar a coisa bem pessoal. Eu normalmente não boto título nenhum.
normalmente, salvo exceções, não chamo um médico de doutor, não chamo professor de professor e não chamo pastor de pastor. Eu vou lá e coloco o nome. E quando eu fiz a dedicatória do nome dele, assinei o meu, ele pegou o livro, olhou para mim e falou, você está me desrespeitando. Eu falei, por quê? O senhor não colocou pastor aí. Eu falei, mas veja o lado bom, desrespeitei nós dois, porque também não coloquei no meu. Aí a hora que eu falei isso, a turma estava em volta, riu. Eu me arrependi de ter falado. Mas nessa altura ele já não teve coragem de falar mais nada. Irmão, que coisa é essa de ter que brigar por um título? Quem pode dizer que é algo importante, querido? Se não dá tempo, atenção e não investe naquilo. E muitas vezes a gente tenta falar da importância que o Senhor tem, quando Ele não tem importância, quando Ele não é a prioridade, nem na nossa agenda, no nosso tempo e nem no nosso investimento. E a gente não percebe que até na boa intenção de cuidar, a gente ainda pode se embriagar. Eu repito, não estou falando que nenhuma dessas coisas são ruins em si mesmo. Eu estou dizendo que elas podem ocupar um lugar errado. Uma das desculpas que o Senhor Jesus disse que apresentaram lá em Lucas 14 para não ir à ceia, ao convite para o banquete, é quando o camarada diz lá no verso 20, casei-me, não posso ir. O casamento é a ideia de Deus. Eu falei que semana passada não dá para dizer que a escolha do casamento seja errada. É a ideia e plano de Deus. Errado é a escolha que alguns fazem de com quem vão casar. É aí que às vezes a bagunça acontece. Mas não dá para dizer que isso seja errado. Agora, eu posso me doar isso de tal maneira, a ponto de deixar de me consagrar desimpedidamente ao Senhor. Sim, Paulo falou isso em 1 Coríntios 7. Então, diferente da embriaguez natural, que a gente olha e diz, aquela miséria do álcool é o causador. Quando a gente fala do espiritual, não dá para tratar como ruim as coisas em si. Mas errado é a maneira como nós nos relacionamos, às vezes com coisas que são boas e que são legítimas. Mas a ideia não é só mostrar que existe uma embriaguez espiritual e definir alguns tipos para que te ajude a alertar. É a gente descobrir como prevenir, como evitar. Esse é o ponto principal. Mas antes de falar como prevenir, eu acho interessante quando a gente vai estabelecendo esses paralelos. Agora, como evitar? Eu acredito que a principal maneira de lidarmos com isso é quando o Senhor, de fato, tem esse lugar de importância continuamente cultivado, a ponto da gente não deixar que nenhuma dessas outras coisas sejam tão importantes, a ponto de tirar os nossos olhos dele para colocar nessas coisas. Agora, como preservar esse lugar? Como chegar e ficar nesse lugar onde nada mais importa? Eu acredito que nós temos que cultivar alguns valores e práticas. E se você não conseguir lembrar muita coisa do que eu falei hoje, eu espero que você pelo menos lembre essas 3 questões práticas que eu quero colocar agora. Em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos de um envolvimento mais profundo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu acredito que nós precisamos nos encher do Espírito Santo e entender a importância que isso tem na vida cristã. Em terceiro lugar, e o que vai ajudar os 2 primeiros, é a prática do lugar secreto, do tempo a sós com Deus, do devocional diário. Um dia desse alguém me perguntou, pastor Luciano, o que o senhor acha? Que uma das grandes causas da maioria dos crentes não tem uma vida espiritual muito relevante, de não viver o melhor de Deus, de não ser tão frutífero, de às vezes ter uma vida que beira o medíocre, cheia de fracasso e tropeço. Eu falei, olha, é difícil generalizar, mas se tivesse que generalizar por uma coisa só, sem titubear, disparado na estatística, eu diria que talvez o nosso maior problema é a falta do tempo devocional com Deus. A maioria de nós quer viver de cultos semanais, de reuniões semanais, e não entende a importância de cultivar um relacionamento diário com Deus. E você não pode, querido, ter nenhum tipo de relacionamento profundo com alguém que você vê só de vez em quando, com quem você não gasta tempo. Antigamente se dizia que para conhecer alguém você tem que comer alguns sacos de sal, que é o tipo de coisa que demora para consumir. Era uma maneira de dizer que tem que ter tempo junto. Não tem como chegar a um lugar de intimidade sem tempo junto. Agora, eu não entendo como a gente imagina ser possível ter uma vida espiritual extraordinária sem devoção com Deus, sem tempo diário com Ele. Essas coisas deveriam ser inegociáveis. Mas vamos voltar na ordem e falar primeiro da palavra de Deus. Moody, o grande evangelista, dizia, referindo-se à Bíblia, ou esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Irmão, o relacionamento com a palavra de Deus não diz respeito apenas a gente ter informação. Não é só ter conhecimento, não é só entender a doutrina. Embora essas coisas são importantes, é muito mais do que isso. O relacionamento com a palavra, ele desperta em nós uma consciência espiritual. E essa consciência nos guarda, nos preserva. Quando a gente pensa em enchimento, a gente imagina mais ou menos um vasilhame, o Espírito Santo como se fosse líquido enchendo a gente.
uma garrafa, uma jarra, o que você imaginar. Você imagina, tem gente aqui, ele está com pouco Espírito Santo, o outro está pela metade, o outro está 3/4. Mas não é esse o conceito bíblico. Porque João 3,34 diz que Deus não dá o Espírito por medida. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma coisa, ele não é divisível. Não tem como Deus te dar pouco Espírito Santo e dar muito Espírito Santo para o outro. Quando a Bíblia fala do cheio, não é quanto do Espírito Santo você tem. Cheio significa totalmente preenchido. Na verdade, é quanto o Espírito Santo tem de você. É quanta rendição, é quanta entrega. E isso se cultiva num relacionamento diário. Nós precisamos de um enchimento diário. Quando Paulo diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, há uma conjugação que a gente não tem um equivalente no português como eles têm no grego, que é chamado pelos estudiosos de tempo contínuo. O máximo que a gente tem no português é o gerúndio. O gerúndio indica uma ação no momento. Se alguém falar, o Luciano está pregando, eu estou fazendo isso naquele momento, não quer dizer que eu vou continuar fazendo isso sem parar. Mas ele indica a ação do momento. O tempo contínuo é quase como se a gente, na hora de traduzir, falasse o seguinte, fulano está comendo, vai continuar comendo sem nunca parar de comer. Fulano está andando, ou como diria o paulista, andando, comendo, pulando, sem nunca parar de andar, comer ou pular. E quando ele diz enchei-vos do Espírito, ele está falando de um enchimento contínuo, ininterrupto. Nós precisamos nos encher continuamente. Cada dia nós temos que nos render. Cada dia nós temos que nos deixar ser totalmente preenchido. E sem cultivar comunhão e entrega ao Espírito Santo, a probabilidade da embriaguez, que termina lá na frente com queda e pecado, é grande. Agora, essas duas coisas igualmente importantes, o Espírito e a palavra. Jesus disse, errais, não conhecendo nem as Escrituras, palavra, e nem o poder de Deus, a ação do Espírito. São os erros que nós mais cometemos. Essas duas coisas podem ser cultivadas onde? Naquilo que Jesus chamou do lugar secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Nós não podemos viver só de culto público. Nós precisamos de tempo com Deus todos os dias. Mesmo que você não tenha horas de oração, se você tiver aquele pequeno tempo de qualidade, ao longo do dia, manter seu coração sintonizado, porque a Bíblia diz orar sem cessar. A Bíblia não diz para orar só no quarto, tem aquele tempo de qualidade. Existe uma comunhão contínua, e se a gente aprender a cultivar isso, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando a Bíblia diz acautelai-vos, é porque você precisa tomar cuidado, porque se não tomar, a embriaguez é certa. E quando a embriaguez chega, o prejuízo vai se instalando aos poucos. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. Eu aprendi quando criança, ouvi isso do meu pai, não sei de quem ele ouviu, com quem que ele aprendeu. Mas ele sempre usava essa alegoria. Ele dizia que se você pegar uma rã e jogar num caldeirão de água fervente, de água quente, do jeito que ela bate lá, ela salta e dispara fora. Porque ela sente aquela mudança intensa de temperatura, ela percebe o perigo e ela vaza depressa. Mas ele dizia que quando existe uma mudança lenta, bem gradual, de temperatura, é possível você colocar a rã na panela com água fria, ligar aquele fogo baixo, que antigamente a gente chamava de banho-maria, e aquilo vai mudando gradualmente a temperatura. Essa mudança lenta, a rã não percebe. Então você nem precisa tampar o caldeirão. Pode deixar aberto com espaço para ela fugir, mas ela não vai fugir, ela vai morrer cozida. Porque aquela mudança gradual, ela não percebe. Eu acredito que muitas vezes, eu e você já passamos aquele ponto que o diabo vai jogar a gente na água quente do pecado e a gente vai aceitar. Mas o problema é que às vezes ele vai cozinhando em banho-maria. Um pouco de distração aqui, um pouco de embriaguez ali, e a gente simplesmente vai relaxando. Isso acaba nos enredando. Eu vou repetir algo que eu tenho falado aqui bastante, especial nesses assuntos que nós estamos ministrando. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Alguns eles têm muita dificuldade de lidar com o confronto. Seja o tipo de criação, seja o tipo de temperamento. Alguns, quando são confrontados no erro, eles se fecham. Eles se colocam debaixo de culpa, de condenação. Eles têm aquele comportamento quase extremo, tá? Eu não presto para nada, mesmo não adianta nada, quer saber, estou fora. Não é isso que Deus espera de nós. Quando no livro do Apocalipse o Senhor Jesus diz, eu tenho porém contra ti que abandonasse seu primeiro amor, ele está confrontando? Tá. Mas o que ele diz? Lembra de onde caíste? Ele diz, arrependa-se. Ele diz, e volta à prática das primeiras obras. Ele está dizendo, eu não estou confrontando você para dizer que é um caso perdido. Eu
Eu quero que você saiba que eu quero você de volta. Eu quero que você saiba que isso tem conserto. Eu quero que você saiba que você pode se arrepender e eu quero que você volte. Porque o propósito é a cura, é a restauração. Então, a minha oração é que você possa receber isso da forma correta. Eu não vim aqui pisar em você. Eu estou compartilhando as correções de Deus na minha vida, na esperança de que a carapuça lhe sirva, de que isso também te ajude. E há algo que eu e você precisamos entender. Que a única razão que leva Deus a lutar com tanta insistência por esse nível de relacionamento mais profundo, lutar para ter cada um de nós desse lugar, é pelo tanto que Ele nos ama. Irmão, há uma coisa que me fascina e minha cabeça nunca vai entender. É esse amor que a Bíblia classifica como acima do entendimento. Não dá para entender o amor de Deus. Mas quando nós o sentimos, numa percepção de revelação que seja mínima, a gente vai chegar àquela conclusão de Paulo em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Como eu posso falhar tanto com Ele? E Ele continua lutando para extrair o melhor de mim. Que Deus é esse que desde que criou o homem, lá no jardim colocou o primeiro casal, não respeitou nem a lua de mel do casal, estava todo dia querendo ter comunhão. Que Deus é esse que em vez de apenas satisfazer com um comportamento religioso, e diz a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E nós precisamos entender que a única razão para Ele exigir um pouquinho mais de mim e de você, é porque Ele não apenas quer ter mais de nós, Ele quer que através de conseguir mais de nós, nós também possamos ter mais dEle. Eu gostaria que você falasse com Deus por alguns instantes, e deixasse Deus falar o seu coração. Coloque a sua vida diante dEle. Talvez você precisa reconhecer que você não chegou nesse lugar onde nada mais importa, ou que talvez você o tenha perdido. E que isso precisa ser resgatado, isso precisa ser restaurado. E esse é um excelente momento para que você comece a não só lembrar o que você já teve, mas a se arrepender. A decidir pegar o caminho de volta. Talvez seja uma hora de perceber a voz de Deus trazendo advertências para áreas onde talvez você já esteja se embriagando. Onde você esteja cedendo terreno aos poucos, ainda que talvez não tenha sucumbido ao pecado. As distrações, a embriaguez podem estar te envolvendo, te seduzindo. Lentamente tirando os seus olhos dele ou roubando a importância que ele tem. Quando outras coisas parecem se tornar quase tão importantes quanto o Senhor Jesus. Isso deveria ser um sinal de alerta na minha e na sua vida. Espírito Santo, vem sobre nós.